Soares e conta a história, basicamente, de um assassinato que aconteceu num resort, com num hotel nos Alpes, assim, num hotel de luxo. E um escritor e uma amiga resolvem fazer desvendar e tentar entender o que aconteceu, hã, o que que é como esse assassinato se desenrolou. A história, ela é basicamente, vou tentar largar aqui, ela é basicamente uma matriosca, assim, com muitas camadas uma dentro da outra, e o tempo ele flui de uma forma um pouquinho diferente, ele vai indo para frente e para trás o tempo todo. Então a gente vai acompanhar desde o momento que o escritor volta para fazer a investigação, até o momento do assassinato, 10 anos antes, até o momento em que as coisas começaram a dar errado, 15 anos antes, até 20 anos antes, até são muitas nuances, muitos períodos. E todas essas histórias são contadas, assim, numa profusão de sequências que às vezes é difícil de se perder. Cada capítulo, ele termina mais ou menos como uma cena de minissérie, assim, com aquele gancho de suspense para o próximo capítulo. Então dá para quase ficar ouvindo aquela música de suspense da Usurpadora no final do capítulo, assim, "tananana", sabe. É bem, talvez um pouco puxado, não sei. Mas enfim, essa questão do assassinato, ela ocorre toda eh, em torno da presidência de um banco suíço, que é conhecido pelas evasões e pela privacidade bancária. Então, assim, em vários momentos, essa privacidade ela é evocada, né, então tudo gira em torno de manter a privacidade dos clientes, manter a estabilidade dos bancos, manter a relação de confiança do sistema bancário suíço, enfim, gira em torno disso daí, e a questão da presidência. No ponto de quem vai ser o presidente, a gente tem alguns candidatos circulando por todo o livro, que são um deles, que é o personagem principal, creio eu, mais do que o próprio escritor, é o Makary Ebesner, que é o bisneto, trineto do fundador do banco, e é ele que entra em ordem, em linha direta da sucessão. Só que ele é um mala, assim, alça, completo, completo, completo. Ele é uma criatura ingênua, ele é um guri de apartamento criado com leite com pera, porque não tem outra explicação para definir a relação dele com as pessoas, com o deslumbre dele com as coisas, a relação dele com a esposa, que é uma relação completamente cega, apática, deslumbrada, enfim. Ele é o mala da história. O Lev Levovitch é o personagem que a gente se encanta, e todos esses personagens, eles têm reviravoltas, assim, chocantes, assim, porque as histórias elas vão sendo apresentadas tanto do ponto de vista, primeiro a história passa por um, aí depois vai relembrar, passa pelo próximo, e enfim, todos eles vão contando o seu ponto de vista de cada momento da história. Então tem todas as nuances de todos os personagens. Esse é o ponto, basicamente é isso. O que me incomodou no livro, ele enrolou bastante para chegar na coisa toda. Ele é arrastado, ele é um pouco mais, a escrita do Joel, a gente tem, o prazer de querer descobrir o que que vai acontecer e não querer largar, mas ele poderia ter umas 200 páginas a menos tranquilamente, porque em muitos momentos ele vai patinando, 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 patinando e não sai do lugar, assim como eu falando. Mas eu acho que o ponto principal, assim, que ah, me fez ter um pouco mais de asco, um pouco mais de ranço do livro, é no momento da resolução de todas as coisas, que parece que o Joe ficou com preguiça do que estava escrevendo, do que estava, tipo: "Tá, eu já escrevi uma desse, tá, agora eu vou colocar aqui um final alternativo muito louco, vou baixar o Espírito Santo que resolver tudo", porque, eu acho que forçou. Não sei, minha opinião. Dei 3 estrelas pra ele no Scooby, tem uma
formiga aparecendo na tela, mas daqui a pouco tá. Dei 3 estrelas pra ele no Scooby. Não sei, até nem olhei como estão os comentários, eu tô um pouco sem internet aqui, eu não olhei como estão os comentários e não olhei como estão as avaliações dele, quantas estrelas ele tá. Mas eu vou dizer que 3 estrelas é muito bom, porque se a gente pensar que vai até 5, a gente tem em 5 A Morte de Ivan Ilitch, a gente tem o 100 Anos de Solidão, então o que é que nós vamos colocar? Se nós colocar 4,5 para esse livro, a gente perde a margem de negociação, né, das estrelas. É isso, então assim, ele é um livro 3 estrelas, é um livro mediano, é um livro que se resolve de uma maneira muito tchan, tchan, tchan. Embora assim, ó, eu entendi a história, eu percebi todas as camadas, eu percebi onde estava a ficção, onde estava as coisas acontecendo, mas não deu. Mm-mm, não funcionou. Foi uma leitura bacana. Recomendo. Mm-mm, não vai, não rolou. Eu não gosto de falar mal de livro, porque sempre tem alguém que gosta. Então, é só a minha percepção do livro, sabe? Assim, enfim, vai que, né, alguém goste. E eu tô falando mal do livro que a pessoa gostou.